Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Boa tarde, ouvinte da Betel. E a gente acabou, retornando agora um pouquinho mais tarde, esperando os nossos debatedores. O Penudo hoje, pastor Penudo hoje está de parabéns, chegou no horário. Cadê a claque aí? Não, Penudo? Dá uma claque aí pro Penudo, gente. Chegou cedo, me salvou. Eu tenho ainda eu tenho um pastor debatedor que furou em cima da hora, outro que tá vindo, tá falando que tá chegando a meia hora. Eu não sei o que eu faço com esses meus debatedores. Olha, eu acho que eu vou ter que ser mais carrasca, hein? Vou ter que trabalhar aqui como? Com um chicote na mão. Pá! Tipo castigo, entendeu? Porque não dá, gente. Assim não dá. Mas eu tô aqui com o Penudo. Pastor Orsino também se atrasou. Orsino. Até o pastor Orsino se atrasou. Orsino deve ter pego um caminhão, que esses caminhões que param ali, né? Que fica atravessado nas ruas. Então, eu sei muito bem como é que é isso. Então hoje sou eu, Bárbara Leal, de frente com o pastor Penudo. Pastor Penudo, é verdade? Jogo da verdade. Verdade ou consequência, só pode pular 2 vezes, consultar os universitários. Então, hoje a gente vai falar sobre a filha do Catra, né? Ela testemunhou no velório e disse o seguinte: Deus venceu, Satanás perdeu. A gente pegou uma aspas da filha do Catra, ela que se denomina ministra do Evangelho, e ela disse o seguinte: assim como ele foi na terra, agora ele está na glória de Deus. A família e quem estava ao lado dele sabe que ele aceitou Jesus. Deus venceu, o Satanás perdeu. Ele foi levado pelos anjos do Senhor. Esse foi o testemunho da filha Tamara. O Rodrigo já tá com um vídeo separado que a gente achou, lá do velório. Vamos ouvir então o vídeo com o testemunho da Tamara. Que a paz, o consolo do Espírito Santo invade esse ambiente. Que o Espírito Santo tome toda a atmosfera desse lugar. Nós declaramos, Senhor, que ele foi curado sim, porque o Senhor cura. O Senhor salva, o Senhor liberta. E ele está na eternidade com o Senhor. E nós vamos continuar seguindo, caminhando, se fortalecendo em Ti e declarando que o Senhor faz, que o Senhor é bom. Que o Senhor venha nos abraçar, de modo que a gente possa sentir que o Senhor cuida de nós. E que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos ama, independente de qual foi a sua decisão. Que cada um aqui possa se sentir um filho amado, escolhido do Senhor. Que ninguém, Senhor, nesse ambiente saia daqui sentindo ódio, sentindo que o Senhor não ouviu as nossas orações, porque o Senhor ouviu nossas orações sim. O Senhor estava com ele a todo momento, e o Senhor preparou e levou para o Senhor. O inimigo perdeu. Satanás perdeu. Ele pertence a Ti. Ele está na eternidade louvando com os Teus anjos. E eu Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, você acabou de ouvir agora, então, a pregação aí o testemunho, na verdade, da filha do Catra, no velório do Catra. E a gente está perguntando para você hoje, ouvinte, se você acredita na salvação do Catra. Sim ou não? Ninguém melhor do que ele, pastor Penudo, chegando agora também, o pastor Carlos. Márcio Carlos, é porque vinha... Márcio Carlos, você sabe que você me salvou hoje, né? Sim. Que a gente tinha um outro pastor Márcio que também não pôde vir devido ao falecimento de um membro lá da igreja dele. Então a gente substituiu o Márcio por outro Márcio. Dá uma claque pro Márcio também, que ele me salvou hoje, gente. Eu quero claque pra todo mundo que está me salvando no dia de hoje. Porque meus debatedores são ótimos, eles me salvam. Às vezes eu tenho vontade de esganar, mas às vezes eu tenho vontade de pedir pra soltar uma claque. Pastor Penudo, começo com você. Você acredita na salvação do Catra? Porque assim, o Catra é um cara polêmico, que era adepto da poligamia, diversas mulheres, acho que 32 filhos, não é isso, Rodrigo? 32 filhos, não sei quantas mulheres, não sei quantos netos. Então assim, ele era um cara que levou uma vida muito mundana, e ali acredito eu que no leito de morte, ou nesse período de doença, ele aceitou Jesus.
me explique isso, pastor Pino, ainda mais pra mim que eu não sou evangélica. Então, Perfeito. como é que funciona isso? A gente pode aceitar Jesus no 45 do segundo tempo e a gente vai ser salvo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, irmãos, né, da galera que está ligada, conectada no debate da Rádio Betel. Então, eu iria começar exatamente na sua fala final. Às vezes eu tive gêmeos também que nasceram e faleceram em 2002. Minha mãe, que eu me converti em 88, foi a última pessoa lá de casa a se converter. Eu não havia nenhum parente meu crente na minha casa, e eu me converti, depois todos os outros também. E minha mãe foi assim, foi meio que parecido, foi 1 mês de vida que ela teve, ela se converteu em setembro e 1 mês depois faleceu. Então, geralmente nós, os parentes, né, quando alguém que não viveu uma vida na palavra, ou não viveu uma vida de uma forma como a gente gostaria que ela vivesse, e aí vem o falecimento e geralmente, né, ou artistas, né, geralmente a gente ouve dizer, fulano de tal foi pro andar de cima, fulano de tal tá salvo porque de uma vida boa, ou era muito querido, e por aí fora. E às vezes até parentes, né, falam isso. A questão básica é o que a Bárbara disse aí no final. A questão não é a minha intenção, não é o que eu gostaria que acontecesse, não é o que eu acho que a pessoa merecia. A questão é a seguinte: se houve uma decisão por Cristo, uma decisão tomada, a conversão, a palavra conversão, a palavra mais usada é a palavra metanoia, significa regeneração, mudança de mente, né? Uma guinada radical na vida da pessoa, de 180 graus, ela ia num sentido, ela vai em outro. A ideia de conversão é isso, quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador e a presença do Espírito Santo faz essa conversão, essa mudança, essa regeneração, mudança de mente. E aí o nome dele, é dado baixa na lista lá no inferno e é colocado lá no céu o nome dele. Então, isso a gente chama de conversão, isso é a salvação. Se houve isso, não importa quando a pessoa faça, se é no início, se é no final, se é aos 44 do segundo tempo, se é 10 minutos do segundo tempo, se é no início do jogo, por aí fora. Então, é possível, como outros casos, né, que já foram externados para nós, lembro aqui o caso do Cazuza também, que a enfermeira dele era crente, era evangélica, e aí ela até andou dando testemunho uma época aí, que no momento ali no finalzinho aconteceu. Eu já tive oportunidades, quem faz trabalho de capelania hospitalar já teve muitas oportunidades como essa, eu já tive várias, a pessoa está no estado terminal, e aí coloca, aí a gente vai dizer o quê? Não, o cara aceitou porque sabia que ia morrer, aí não sou eu que julgo, entendeu? Então eu acreditar na conversão ou não dele, eu não tenho a mínima condição, só Deus que sabe. Mas eu aceitar que é possível acontecer isso, com certeza é possível acontecer isso. Se aconteceu isso com o Catra, ou com o Cazuza, ou com o Ayrton Senna, ou com muitos outros, eu não sei, né? Mas se ela disse, né? Geralmente a gente vai fazer velório também, a pessoa vinha e às vezes acontece. Como aconteceu há pouco tempo com uma tia minha, que eu não sabia, e a minha irmã esteve lá com ela na última semana e colocou a palavra de Deus para ela, o evangelho para ela, fez o apelo, fez a convite e ela aceitou a Cristo, confirmou, e houve uma decisão dela, e a gente tem que crer pela decisão que a palavra nos diz, né? João 1,12, tantos quantos receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se houve essa confissão, a gente tem que ficar com essa confissão. Se for real, sincero ou não, aí não sou eu que tenho que fazer. Não sou eu que tenho que julgar. Quem tem que julgar é Deus. E o exemplo máximo que a gente tem é o ladrão na cruz do Calvário lá. O cara roubou. Só o fato de ter estado na cruz do Calvário, na cruz, morte de cruz, era uma morte... era uma sentença máxima, era uma sentença para vamos dizer assim, um grande pecador, se a gente pode dizer isso. Então o cara tinha um delito muito intenso, muito alto, ele morria na cruz. E Jesus morreu na cruz, porque foi enquadrado nesse alto delito, segundo a liderança romana, e aí com ele 2 ladrões. Um escarneceu até o final, outro creu em Jesus. E Jesus disse para ele exatamente isso. Que mediante a confissão dele, de toda a vida de delito que ele viveu, de toda a vida
contrária ao que ele viveu, ele ali creu, no último suspiro dele, ele creu em Cristo, né? E a pregação foi a própria vida de Cristo ali presente do lado dele, e ele disse, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, na verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então ali é uma conversão, essa é uma decisão, e Jesus afirma isso. Então se Jesus, o cara, afirmou isso, que é possível aos 45 do segundo uma decisão, uma conversão e uma salvação, quem sou eu para dizer que não tem? A grande questão é se houve sinceridade ou se não houve. Então eu não tenho como julgar isso. Aí quando a pessoa continua vivendo, a gente vai medindo, né? A gente não pode julgar, mas a Bíblia diz que a gente pode medir. E pelos frutos vos conhecereis. Mas como é no caso de morte eminente, a gente não tem como mensurar. A gente tem que ficar e aceitar a palavra e a decisão que a pessoa fez. Sim. Mas, Penudo, me explica outra coisa. Por que será que a pessoa leva a vida inteira toda errada, assim, mas não é um pouco errada não, toda conturbada, e aí só aceita Jesus lá no finalzinho? É o quê? Medo? Será que é medo? O que acontece é o seguinte, tem umas que não aceitam, já teve oportunidade. Você já trabalhou com isso? Já tive, tem gente ruinzinha, tem gente ruinzinha quebrada, tá lá o diagnóstico, o cara tá com AIDS, tá falecendo, e você coloca e ele fala, não, eu tenho minha religião. Eu falo, eu não estou falando de religião. Tem gente, quem me ouve aqui, já teve vários problemas, já teve gente, já. Muita gente não quis aceitar e não creu. Ou acreditava que já estava salvo. E aí pergunta, você tem certeza? Não tenho. Então não tá, mas aí a pessoa fecha com isso. E não é todo mundo que aceita não, bah. Tem gente, eu já tive oportunidade, muitas pessoas no final, não, assim, minoria, claro. O que acontece é que a pessoa está fragilizada. Na verdade, o que ela quer é sair daquele quadro. E ela apresentam para ela uma alternativa, e geralmente quando acontece isso, eu não evidencio a cura. Tem cara que fala assim, não, crê que você vai ser curado, porque você pode induzir a pessoa a uma decisão emocional. Eu não enfatizo a cura, eu enfatizo a salvação. E na verdade, enfatizo mais a possibilidade dela partir sem Cristo, a morte, do que a cura. Então eu deixo bem claro, quando eu tenho essa oportunidade de fazer esse tipo de apelo no final, é deixar claro a decisão para a salvação, a importância dela partir para a eternidade sem Cristo. Se vai ser curado é uma outra história, pode ser que não seja. E a gente trabalha com diagnóstico que está ali, biológico, físico, médico que está ali. Elas têm dias de vida, têm dias de morte. Pode acontecer, mas eu nem toco nesse assunto. A ênfase é a possibilidade, a grande possibilidade, a iminente possibilidade dele partir sem Cristo e a eternidade. Aí é perda da vida dele. Então, nem todos aceitam, isso é muito claro. Agora, é bom deixar bem claro que esse não é o ideal. Não é o ideal. E eu estava conversando ontem mesmo com meu pai na mesa no café, com minhas irmãs, e falei, beleza, foi salvo, glória a Deus, aleluia. Só que é o seguinte, existe uma coisa chamada, aí é uma outra história, né? Aí, já que a gente entrou um pouco nisso aí, não pretendo debater isso, mas só para o pessoal entender, existe um negócio chamado galardão, que a gente não sabe dimensionar o que é, mas que existe. E isso vai ser um ponto diferencial no céu. Não sei como vai ser isso, mas a Bíblia fala daqueles que serão salvos como pelo fogo, né? A gente brinca dizendo que o cara vai chegar lá com a cauda cheirando a fumaça. Passou na média 5, né? Então o cara vai estar lá no céu. Mas aí um exemplozinho que eu vi que é interessante só pra gente meditar aqui na cama aqui depois. Todos estão dentro do teatro, todos pagaram o mesmo preço, todos estão usufruindo do mesmo show, né? O ar-condicionado é o mesmo, estamos no mesmo evento, porém, quem está na primeira fila está no teatro. Quem está na última fila também está no teatro. Agora, fala sério, tem diferença ou não tem? Tem. Então, aí é só pra gente pensar na cama lá. Eu já tô aqui com ele, pastor Orsino Filho. Tem claque pro pastor Orsino Filho, conseguiu chegar na claque pra todo mundo hoje. A Bárbara hoje tá... Entendeu? Claque pra todo mundo, né? Mundo. Tá boazinha ela hoje. Bom, gente, boa tarde. Essa semana pra mim não tá sendo fácil. Na quinta-feira, indo viajar, meu carro enguiçou na estrada. Puxa. E eu tô a semana inteira, carro novo, a semana inteira nessa luta. Tô vendo um montão de recal aí na televisão. Aí agora, hoje
que liberaram um carro reserva para mim. Fui lá na locadora pegar o carro reserva. E aí o horário de agendamento era 12:30. Ou seja, a menina... Eu cheguei antes para tentar chegar no horário do debate, mas não deu, né? Vamos aí. Gente, tem uma notícia muito triste também, que ao final do debate nós vamos orar. A irmã Márcia, né, esposa do pastor Tuca, está passando por um momento de dor. Falecimento da mãe dela. Então, a Márcia há pouco tempo perdeu a filha, né? Agora perde a mãe. O pai também, acho que está internado. Né? Então, assim, uma luta muito grande, né? Mas vamos, no final do debate nós vamos orar e já peço aos ouvintes que intercedam aí pela Márcia, pelo pastor Tuca, né, que estão passando por esse momento difícil. Né? A gente sabe que o luto perda de parente assim, é muito difícil. Direto, não é mole, não. E o Tuca ainda perdeu um primo, que ele tá vindo de lá, que ele teve que ir lá pra Bahia, o primo que era como um irmão para ele também. Ele foi enterrar um primo que era como um irmão para ele. Então, assim, um momento de muito... Tudo junto. Né? Tudo junto. Bom, gente, com relação ao tema, o Pinudo tocou num ponto aqui. Eu posso dar testemunho do meu pai. E aí, Pinudo, eu sei que tem gente que não crê nessa questão da eleição. Sim. Eu creio. Eu creio que aquele que é salvo, ele vai ser salvo. Eu creio nisso. Porque o meu pai, ele teve um momento que ele ficou muito mal, quase morrendo, internado. A gente falava de Jesus para ele, não, quero não. Mas o senhor não quer aceitar Jesus? Não, quero não. O tempo passou, ele não morreu, e depois já estava bem, e pela misericórdia de Deus eu tive o privilégio de ser o canal de Deus para a conversão do meu pai. E ele se converteu e depois se transformou num excelente diácono na Igreja Batista, lá em Ubaporanga, até partir para a glória. Né? Então eu creio, isso que você falou, Pinudo, é fato. O Catra, ele poderia ter rejeitado, mesmo sabendo que ia morrer. Claro. Né, pastor Márcio? Tem gente que... Tem, né? Todo mundo quer saber. Não, o cara tá morrendo, não, mas eu tenho a minha religião e morre lá e não aceita Jesus, não. Né? E nessas horas, a pessoa, quando ela entra num quadro, que ela recebe um diagnóstico de morte, né, pastor Márcio? Ela fica mais sensível, né? Ela tem uma tendência mais natural de estar mais propensa a estar mais perto de Deus, a buscar mais Deus, né? E uma fala que o Pinudo colocou aqui, que eu acho fundamental, nós cremos que Deus cura, mas não é toda a enfermidade que Deus cura. E para mim o maior milagre que Deus pode operar, quer curar, né? Pode curar, mas o maior milagre que Deus pode operar é a salvação. Porque imagina, o Catra aceitou Jesus, aí Deus curou o Catra, aí ele volta, vai que ele não ia conseguir ficar firme aqui fora, né? O Senhor recolhe, até para preservar e guardar a alma, né, pastor Márcio? Primeiramente eu quero desejar uma boa tarde para todos. Boa tarde aqui à mesa debatedora mais uma vez, pastor Pinudo, pastor Oncino, Rodrigo Azeitona, minha amiga Bárbara. Um grande abraço para toda a audiência da Rádio Betel, família Evangelho do Reino. Que Deus abençoe a todos. Bom, eu vou ficar aqui com um trecho da palavra aqui do pastor Pinudo que foi muito edificante, sobre os últimos da fila. É uma grande realidade. Usando um texto aqui da Santa Escritura, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, uma fala de Paulo, do apóstolo Paulo, a seguinte frase: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus é a chave que abre todas as portas. Não importa se no início, não importa se no fim. A salvação ela é pela graça. Né? Alguns discutem se é por obra, se é por graça, se é por fé. Né? Jesus subiu na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação e a todos aqueles que acreditam, que crêem no seu poderoso nome. Eu tenho uma história parecida aqui com a que o pastor Sino contou, que a minha mãe, senhora minha mãe, já está lá no céu, prove ao Senhor, que eu levei 15 anos orando pela minha mãe e evangelizando a senhora minha mãe. Ela tinha uma vida muito costumeira de bebidas no final de semana, gostava de um samba, gostava muito de dançar pagode, forró, né? E toda vez que eu ministrava para ela chegava a ponto de gritar, era muito dura, descendência de baiano, então minha mãe era um tanto até ignorante, mas chegou uma fase da vida dela que ela foi se amolecendo, adoeceu, viu que a carne dela já não aguentava mais fazer aquilo que ela gostava e foi abrindo seu coração para receber Jesus dentro do seu coração. Aceitou Jesus, teve uma mudança de comportamento, porque Jesus é mudança de comportamento, sim, traz a mudança, conversão é mudança de caminho, né? E minha mãe se converteu ao Evangelho de Jesus, passou a chorar pedindo para ir para a igreja, todos os cultos ela chorava. Enfim, resumindo, os 15 anos que eu investi em oração só duraram 2 anos na presença de Deus. Olha. Não dá para compreender, mas assim eu acredito que a minha mãe, a senhora minha mãe, ela partiu salva para a glória de Deus. Então, com o Mr. Catra aí também não é diferente, porque nós não podemos decretar, nem afirmar que não foi salvo. Se a Bíblia fala que se com a tua boca confessares e com o teu coração tu crê, tu serás salvo, né? E eu acredito sim, se há um arrependimento, como disse aqui o pastor Penudo, tem pessoas que morrem se agarrando, dizendo que eu amo meus orixás, eu amo meu caboclo, eu amo meu santo, eu amo não sei quem, mas não confessa Jesus. E a Bíblia está dizendo que se você confessar e crer no seu coração, tu herda o direito de ter a salvação. Então eu creio sim na salvação do nosso companheiro Mr. Catra. Agora, o Penudo falou algo aqui, Penudo, muito interessante, profundo até. Essa questão do galardão. Que a nossa geração não se liga muito nisso. E Jesus fala a respeito de algumas questões que tem gente... Porque é curioso, Penudo, quando a palavra de Deus fala o seguinte: existem pessoas, quando Jesus fala daquela questão da esmola, que quando a pessoa faz para que os outros vejam, ela já recebeu a recompensa. E quando ela faz em secreto, o pai que está em secreto a recompensará, sim, publicamente e naquele grande dia. Mas a nossa geração, Penudo, é uma geração que não tem sido ensinada a se envolver, servir, né? As pessoas hoje olham para a igreja como um local, como se fosse um lugar onde ela vai ali para receber um serviço de assistência religiosa. E essa galera não quer nem ouvir esse papo de galardão, não sabe nem o que é isso, nem né, do céu. Não sabe nem se é com batata, né? Se é com azeitona. Se é com batata, se é com azeitona. Se é com azeite. É porque, assim, a gente fala os rudimentos, né, bíblicos, as doutrinas, né, os dogmas superaram as doutrinas, né? O que é doutrina bíblica, o que é sã doutrina, que é outro termo que é usado, o conteúdo, pilar bíblico, né, da estruturação, isso aí infelizmente tem sido lançado ao vento, né? Então as pessoas tem alguns temas, né, que a igreja, né, no todo, e algumas denominações, algumas igrejas em si tem passado largo, né? Que é a própria conversão mesmo, a regeneração, a metanoia, né, a transformação que eu falei aqui. Hoje trabalha muito a questão da adesão, né? Então
se tornar membro, transferência de carta, vem para cá você também. Então isso pare de sofrer. Pare de sofrer, né? Isso tem a Universal, mas também tem muitas igrejas, né? Ah, sim, tem muita gente aí que critica, mas acabaram adotando o mesmo slogan, né? Exatamente. Com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Exatamente. A questão da liderança também tem sido pouco trabalhado, né? É mais o destaque. Hoje o líder é conhecido pelo destaque, não pela responsabilidade que ele tem. Agora mesmo de manhã tá falando com o irmão, poxa, não sei o que, só porque eu fiz um grupo, botei o nome lá, tá todo mundo me ligando, eu falei, ué, meu irmão, você se pontificou a estar assumindo essa responsabilidade. Você botou a cara. Nós estamos aí com carência de referência de líder. Eles veem você como líder. Então hoje, muitas vezes, o cara quer saber quem é o líder, para reclamar, para protestar, para pedir, né, para exigir e não para ajudar. Então o líder hoje, eles têm sido muito apresentados como o líder é aquele que se destaca. Todo mundo quer ser líder para ser chamado lá em cima. Quer ser líder por nome dele tá no site, a foto dele, status, mas não a responsabilidade. Então, um dos problemas que a gente enfrenta é esse aí. Então, assim, os rudimentos bíblicos têm sido abolidos, não tem sido trabalhado, né? Não tem sido tratado, e aí a gente cai num caos muito grande. Então, por exemplo, você falou sobre a eleição e tal, que é um posicionamento calvinista. Nós, os batistas, por exemplo, a gente crê na salvação eterna, uma vez salvo para sempre, mas não cremos na eleição, ou seja, uns nasceu para ser salvo, outros não. Isso aconteceu com minha mãe também. Acho que eu já contei isso aqui, por exemplo, eu poderia até crer, porque eu não sei como isso é possível, que no mundo espiritual o inimigo tem as suas percepções, ele não sabe tudo que acontece no mundo espiritual, do que Deus permite ele saber, muitas coisas ele não sabe. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas algumas coisas ele consegue jogar e ele consegue fazer uma leitura, ainda que não exata. Por isso que às vezes algumas adivinhações batem, outras não. Porque o inimigo, ser milenar, ele conhece a mente humana, conhece a história, sabe que os problemas são cíclicos, sabe que o ser humano é cíclico. Os psicólogos não gostam quando eu falo isso, mas dizem que o demônio é um psicólogo milenar. Com certeza. Os psicólogos não sabem, não gostam. Não gostam, não. Com certeza que sabe, porque ele conhece a mente humana. Tem amigos psicólogos que quando eu falo isso ficam bravos. Com certeza. Psicólogo, ele conhece a mente humana, o comportamento humano, ele não tem o poder terapêutico e nem quer ter, né? Mas ele entende, no que se refere a conhecer a mente humana, o comportamento humano, ele conhece. Ele vai além do que nós, né? De qualquer outro bom psicólogo humano, porque ele conhece o comportamento humano pré-pecado. Ele conhece o semblante de Adão antes do pecado. Então, o que acontece é que na minha infância, meu pai, que frequentava o centro espírita, ele perguntava sobre a minha irmã, sempre perguntava lá, né? A galera lá que ele consultava, e aí falava das minhas duas irmãs, e de mim ele não falava. Não falava. Meu pai é militar e tal, era militar na época. Pô, mas toda vez eu pergunto do meu filho Ricardo, você não fala nada? E aí, até que ele botou o cara lá na parede e falou, não esquenta não, que aos 18 anos a vida dele vai mudar. Aí ele achava que era o exército, porque o sonho dele é que eu fosse militar. Ele ficou tranquilo e tal, fui crescendo, comecei a jogar futebol, 12, 13 anos e tal, e ele achava que eu era exército. Aí me preparou, não sei o que negócio todo. E eu, na época de servir exército, estava jogando no América. E eu falei, pai, eu preciso sobrar. Eu tenho que sobrar, porque eu tô jogando. Aí ele achou, rapaz, então não é o futebol. Então não é o exército, é o futebol. E achou que é 18 anos. E também não foi. O que aconteceu? Eu me converti aos 18 anos. E aí, o cara fala assim, pô, mas como é que pode? Então o diabo sabia do futuro? Algumas coisas ele consegue fazer leitura do que Deus permite ele ver. Outras coisas, ele não tem essa permissão. Entende? Então, às vezes acontece alguma coisa, e por isso que muita gente acredita até nas outras matrizes aí religiosas, acontece chute, acontece as adivinhações. Às vezes bate e muitas vezes não bate. Por quê? Exatamente por isso. A diferença da profecia e da adivinhação é exatamente essa. E uma das. Então, Orsino, é só para dizer o seguinte, então, te dar uma notícia. Então, você crê também, uma vez salvo para sempre. Eu creio. Então, você é batista e presbiteriano e não pentecostal. Assim,
Eu na verdade, Meus parabéns, eu não costumo entrar muito nessa. Tô brincando. Nesse gente, debate de, eu sou arminiano, eu sou calvinista. Não, pra mim também. Eu não entro nessa linha. Pra mim é insuficiente. Mas eu vejo coisas, por exemplo, tanto na teologia de Armínio quanto na teologia de Calvino, que elas são muito interessantes, né? É claro que nesse ponto há uma divergência, mas eu creio, e até por experiência mesmo, de ver na convivência, esse caso do meu pai, por exemplo, se ele não fosse salvo, Deus teria permitido que ele partisse naquele momento sem salvação. Existe um propósito, eu acredito em propósito. E aí... Mas é controvérsia, João. Deixa isso pra lá. Senão vai dar... Mas você é metade batista, porque são eternos, e metade presbiteriano, cada eleição. Que eu não acredito na eleição. Mas Felipe Nascimento, tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem? Carro furou pneu, né, Felipe? Furou, rapaz, me atrasei um bocado aí, ó. Na pista. Tinha caminhão atravessado na pista, não? Hoje aconteceu de tudo, sério legal hoje. Ali no Tindiba, caminhão atravessado lá. Eu nunca vi um trânsito tão ruim aqui na freguesia igual hoje. Deus me livre. Ali o Pichincha teve. Mas enfim, a gente tá falando aqui, Felipe, sobre essa questão aí da salvação do Catra, né? Que a filha deu testemunho, que ele aceitou Jesus e tal. E tem gente que tem dificuldade de entender. Poxa, mas o cara aprontou, caramba, pegou geral, fez e aconteceu. E aí? Né? Aí as pessoas que não servem a Cristo, e às vezes até crente mesmo, tem crente que tem dificuldade de entender, né? Como é que você avalia isso, Felipe? Bom, eu estava lendo aí sobre o caso, e eu achei até interessante uma coisa que foi a fala da filha dele, e em seguida tem a fala de uma das esposas lá, falando que ele estava crendo que ia conseguir se restabelecer da doença e tudo. E eu estava meditando entre essas duas falas aí da filha dele e dessa esposa dele, e até cheguei a uma visão assim bem interessante, que, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver ali falando a respeito quando Jesus cura um leproso. O leproso chega até Jesus, pede a ele para que ele seja curado, e ele fala assim, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus fala para ele, eu quero ser limpo. Logo em seguida, o texto vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Aí vai dizer que, na visão de Mateus, Mateus diz que Jesus fica maravilhado quando vê aquele homem dizendo para ele assim, olha, basta só uma palavra sua e o meu servo vai ficar curado. Você não precisa ir lá botar a mão nele para ele ficar curado, não. Só que quando nós pegamos uma referência, e vocês já vão entender o que eu quero dizer, quando nós pegamos uma referência desse texto para Lucas, a visão de Lucas já é diferente. Ele vai dizer, a referência que nós temos de Lucas, ele dá como se aquele centurião tivesse se colocando na mesma posição que o filho pródigo, quando ele pensa em voltar para casa. Ele diz assim, eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, eu preciso ser somente um dos seus servos. O que eu quero chegar aqui com essas duas visões? A filha cheia de fé. Não, meu pai foi salvo, meu pai, né, ele teve essa oportunidade, falamos do evangelho para ele, e eu creio que ele foi salvo. E com relação a outra fala que é de uma das mulheres dele, dizendo, olha, não, ele acreditava que ele poderia vencer com tudo isso, quer dizer, tirando um pouco da credibilidade de que ele de fato pudesse ter se rendido ao evangelho ali naquele momento final da sua vida. Né? Então o que nós podemos enxergar sempre é o seguinte, existem sempre visões diferentes a serem vistas de um mesmo assunto. Nós poderíamos citar, por exemplo, o ladrão da cruz, que foi salvo no último momento, né? Só que nós precisamos entender isso. Até que ponto, de fato, a filha dele, né, está sendo sincera com essa questão de que não, meu pai aceitou Jesus no final, ou se de repente não era um desejo dela, né? De repente, será que a expressão que ele teve ali no final, quando ela falava de Jesus para ele, será que foi de que realmente se arrependeu e aceitou a Jesus no seu leito de morte? Ou será que foi, de repente, alguma outra expressão e ela entendeu dessa forma? Né? Então, eu entendo assim, eu creio
que ele pode ter sido sim salvo no seu último momento ali de vida, desde que ele de fato tenha crido naquilo que foi dito para ele e ele tenha se arrependido de tudo que ele fez durante toda a sua vida. Assim, deixa eu só... Fala aí, Penudo. Colocar uma outra situação aqui, que também é muito vinculada, né? As pessoas às vezes falam, poxa, então se é possível acontecer isso aí, pô, então eu vou... Vou viver da minha vida liberal. Vou tirar minha onda, vou tomar meu negocinho. Eu pensei né? a mesma situação. Dar minha assim, voltinha. não é bem Há assim, quanto não. tempo Deus não deve ter enviado os profetas? Quantas vezes os profetas não devem ter ido de encontro a ele e ministrado a palavra ao coração? Então, eu ouço direto. Essas perguntinhas, eu tô tô fazendo 30 anos esse ano, né? Eu sei que não é muito, tem gente muito mais cascuda, rodada, mas eu costumo brincar que eu tenho 30 anos, mas porque eu entrei já, Deus me jogou no micro-ondas. Quando eu me converti em 88, 89, eu já estava sendo chamado, 90 entrando no seminário, já pegando abacaxi para descascar. Eu não tive muito tempo no negócio de esperar não crente, minha igreja é pequena. Então, quem foi da minha época sabe do que eu estou falando. Bom, então o que acontece? Eu já ouvi isso tudo aí, essa resposta é tudo pronta já. Às vezes eu vejo no Facebook, tem algumas respostas que eu não consigo mais dar, cara. Às vezes minha irmã entra, eu passo pra ela, não dá mais. Com quem Caim casou? Então, se o cara cheirou, não sei o que, essas respostas. Mas então, aí o cara fala pô, então eu vou tirar uma onda, se é possível acontecer isso. Vai dar tempo. Vou meter o pé na jaca. Não, escuta, eu vou meter o pé na jaca, eu vou tirar uma onda e no finalzinho eu vou... E assim, aos 45? Aos 45 do segundo, o problema é o seguinte... Que às vezes tem jogador que olha lá pelo relógio do estádio. Do estádio. Mas o que manda é o relógio do juiz, do árbitro. Você tá ligado nisso? Isso e aí. Às vezes a imprensa, eu vi uma covardia, até abrindo um parênteses, a Globo fez. Acabou os 30 gols, um jogo que teve um jogo clássico que o menino, no contra-ataque, o juiz acabou o jogo e ele acha que ele ia fazer o gol. Aí a Globo caiu de pau porque acabou 10 segundos antes. E aí o Arnaldo César Coelho explicou, a galera, olha só, não é o cronômetro da Globo que manda, não. Não é o cronômetro do cara que tá fazendo a filmagem lá, não. Não é o estádio. Quem manda é o cronômetro, o relógio do juiz. Se o juiz marcou lá, ele acaba na hora, ele tem essa autoridade para fazer. A parada é o seguinte, brother. Você tá olhando o teu relógio, você não sabe qual é o relógio de Deus. E aí o que acontece? Dá um exemplo aqui do menino... Era Gil, o apelido dele, tem um outro nome antes, Júnior, Gil, alguma coisa assim. Base do Corinthians. Existe 1000 histórias, vou te dar uma sobre ele foi convocado na Copa do Mundo de juniores, ele era o cara, contrato assinado para quando ele voltasse, ele seria contrato assinado profissional, ia ganhar big salário, e ele estava taxado para ser o capitão da seleção brasileira de juniores na época, tinha o Bismarck, tinha um montão de jogador na época, e ele seria ele era do Corinthians, e aí seria o cara da Copa do Mundo e tal, ia ser o camisa 10 capitão, ia voltar, contrato assinado, beleza, ia profissional do Corinthians direto. E aí, na época, o pastor que trabalhava com a Atlético de Cristo, o irmão chegou lá e chamou ele, fez apelo, colocou para Jesus, e ele falou, não, isso aí quando eu ficar mais velho, aí eu penso nisso. Agora, pastor, eu tô indo para a Copa do Mundo, tá tudo já certo. Meu empresário falou que quando eu voltar eu vou assinar o contrato, eu vou ser camisa 10, o treinador já falou. E o menino jogava muito mesmo, entendeu? E aí ele foi. Chegou na Copa do Mundo, ele não foi o camisa 10, foi o Bismarck, que era servo de Deus. Ele não foi o artilheiro, foi um outro menino que eu não me lembro. Voltou. E quando ele voltou, ele chegou numa quinta, sexta, ele foi para a cidade dele no interior de São Paulo, e na segunda-feira o contratão estava assinado, iria assinar. Ele foi de carro, na volta, no domingo à noite, ele bateu e morreu de carro. E aí a grande pergunta é a seguinte, aí na época, onde está o fulano e tal, Gilma, não me lembro o nome dele aí, depois eu posso ver e colocar. É só entrar na internet, você vai ver. Aí a questão é a seguinte, onde está o fulano e tal? E aí a gente acha que a gente está no controle cronológico. Não. A gente acha que a gente olha o nosso relógio assim, ó. Acha que vai dar tempo. Não, vai dar tempo, você quer. Quando tiver morrendo, quando tiver no leito, aí vai vir aqueles crentes chatos lá, eu aceito Jesus. O problema é saber quando vai ser, você não sabe. Quando que vai andar essa fila? Esse é o problema. Isso aí, Peludo, é uma questão. É muito interessante essa tua fala, porque ninguém controla. Ninguém controla. Eu não sei. Por que é importante para o cristão? Eu creio
eu sou da geração que crê no arrebatamento da igreja. Amém, glória. E eu creio que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, se não forem encontrados de maneira incorruptível, né, no momento do arrebatamento, eu não vou ser arrebatado. Então, se eu não tiver esse cuidado, né, pelo menos ter... Eu não peguei isso aí que você falou agora, repete aí que eu escrevi, foi mal. Eu estou dizendo o seguinte, eu creio no arrebatamento. Sim. Mas eu creio também que para ser arrebatado, no momento do arrebatamento, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito devem se encontrar em sintonia no sentido de não na meritocracia. Pô, mas tá quase batendo na pena da salvação, assim, pelo amor de Deus. Não, mas olha só, não, olha só. Eu não tô falando. Tu não quer eu não tô falando a questão da meritocracia. Mas já tá. Se você aceitou, isso não tem possibilidade de acontecer, mas eu digo o seguinte, Pinudo, é o cara que brinca, por exemplo. Mas aí nunca teve. É o cara que brinca, que tá sempre na beira do abismo. É aquele camarada que acha que o pecado já faz parte da rotina dele de um jeito, mas ele tá que fora. ele tá blasfemando contra o Espírito Santo com as atitudes dele. Mas o que afasta o homem... Se ele tem prazer no pecado, ele nunca já era. Mas o que afasta o homem o que afasta o homem de Deus? É o pecado. E qual é a maior luta do ser humano aqui nessa terra? É para não pecar. É contra o pecado, contra as suas próprias vontades. E o que a gente anda correndo atrás aqui nesse mundo? Riquezas, bens materiais. Tudo isso é uma pedra de tropeço para você caminhar de forma íntegra e clara na presença de Deus. Sim. Então a questão é, o camarada aceita Jesus com a sua mão, mas as suas obras são maus. E aí? Bom, e aí, só para fechar, não dá pro camarada não entrar nessa linha. Então beleza, eu vou fazer igual o Catra, então. Vou enfiar o pé na jaca. Aí, meu irmão, eu te pergunto o seguinte, imagina um outro exemplo, Pinudo. Aquela galera que morreu naquele acidente daquele avião da Gol. Que o jatinho colidiu com o avião inesperadamente. Aquele povo não teve tempo pra nada, irmão. Não teve. Porque o avião, quando ele... Você já viu o relato do Neto lá na experiência Chapecoense, na hora do voo? Ele fala um pouco disso. Ele falou que ele já conhecia e ele colocou. Ele viu muita gente gritando, pedindo Deus. Mas a senha é muito clara, é muito específica. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. É por isso que a gente tem que falar do plano de salvação de Deus, do Evangelho. Não é só, por exemplo, se a pessoa é um homem natural, ela não tem a salvação, ela não recebeu a Cristo, não tem o Espírito Santo de Deus. No momento que o avião está caindo, o cara fica, Deus. Ele está pedindo para Deus livrar do acidente. Mas não salvá-lo. Isso salvar é uma outra coisa. Direcionar sua vida eterna é outra coisa. Se essa pessoa não fizer uma confissão de conversão de salvação, porque há tempo, aí Deus ele vai julgar. Tá ouvindo, né, Bárbara? Aí Deus vai colocar. Tá ouvindo, né? Caso contrário, não fica ligado aí, hein? Não pedir a Deus socorro, pedir a Deus para livrar. Uma coisa é você clamar por Deus no seu desespero, outra coisa é você anunciar a Deus como o salvador da sua vida. Não, e essa coisa da pessoa achar... Outros testemunhos, o pastor Márcio Rocha, lá da comunidade ali da zona norte, né? Ele, acho que já veio aqui não já, Márcio Rocha? Já. Acho que o César, parceiro não conhecido nosso. E a experiência dele, ele era PM, tava trocando tiro com bandido na favela, enquadraram, ele foi pro canto, acabou a munição dele, acabou do amigo, ele, acho que só tinha mais pouca coisa, o rádio tava chamando, ninguém tava respondendo, o celular fora de sinal, e o bicho pegando, e cada vez mais aumentando, os caras vindo pra cima. Os caras chegando pra cima. Ele falou, Deus da minha avó. Caramba, eu fico até emocionado. A avó pregava pra ele a vida inteira, cara. Ele falou, Deus da minha avó, se tu existe mesmo, hoje eu abro meu coração e tudo que minha avó pregou... Aí fez uma prova com Deus, é diferente. Meu irmão... É diferente. Sabe o que aconteceu? Os caras pararam de atirar. Daqui a pouco o reforço apareceu não sei de onde, pegaram os caras, sei que ele saiu de lá. Sabe o que ele fez?
voltou e foi, tomou a decisão e se converteu. Tem um conhecido Então, que aí é diferente, entendeu? É diferente. Do cara ficar pedindo pra Deus, meu Deus, me livre. Isso é outra parada. Tem um conhecido que diz ateu. Essa galera lá do voo da... Só um instantinho, pastor. Essa galera lá do voo da Chapecoense... aí já foi depois do impacto, né? Porque eles não sentiram nada. O relato que eu ouço do pessoal que estava dentro do avião, porque eu não tenho medo de andar de avião, eu ando de avião tranquilamente. Porque o acidente de avião, quando ele acontece, você não percebe. É desesperador. Não, você não vai perceber. Por exemplo, as pessoas têm muito medo da turbulência. A turbulência não é para ter medo da turbulência. Né? Porque no caso dessa galera da Chapecoense, os caras nem perceberam. Só sentiram quando apagou tudo e o avião começou a despencar. Até então tava todo mundo trocando ideia, conversando, né? O pagode. Falando uma porção de besteira. Porque é possível pagode santo. Tá? Tinha que outro debate. Então, Deixa eu só frisar uma coisa aqui, porque eu tenho um conhecido que ele se diz ateu. Aí tava no carro com esse conhecido que se diz ateu. Aí o carro tomou uma fechada, ele gritou: ai meu Deus, e agora? Então pra mim não é ateu. Você tá entendendo? Então na hora do desespero, as pessoas falam muito sobre o ladrão da cruz. Mas o ladrão da cruz, ele foi muito consciente. Porque havia uma outra pessoa do seu lado, fazendo ali zombarias, falando: se tu é Cristo, desce daí, por que tu tá aí? Tu não é um homem e tal. E o outro falou que assim: nós estamos aqui porque nós somos merecedores. Nós somos ladrões, erramos, fizemos um monte de besteira. Agora, esse que está ali crucificado é justo, nada fez, é santo, nada fez. Então, já houve um quebrantamento e um reconhecimento, houve um tempo de diálogo, e o ladrão da cruz sabia quem era Jesus, né, e o porquê que Jesus estava ali, e ele aproveitou aquele momento que ele estava ali e ele confessou, reconheceu que Jesus tinha um outro plano de vida para ele. Então, essa é a diferença. Não é a pessoa que chega no final da vida, ou câncer, ou AIDS, ou lá que seja um acidente, aí fala: eu quero aceitar Jesus. Mas teve toda uma oportunidade na sua trajetória. E eu não estou aqui abolindo, tirando o direito de salvação de ninguém. O que eu estou dizendo aqui é que o cristianismo, o evangelho, a nível de salvação, é mudança. Sim. Claro. Seja ela em poucos minutos, ou seja ela em um longo tempo. Agora, o detalhe, pastor Márcio, por exemplo, a gente tem aqui, e é muito interessante essa linha sagnada que o Pinudo deu no debate, porque tem muito crente brincando. Não tem uma cantora aí que saiu, veio pra cá, era daqui, foi pra lá, né? Aí, era daqui, foi pra lá. Aí voltou de novo, não adquiriu os recursos que esperava, não adquiriu o que ela esperava, né? Voltou pra lá de novo e tá tomando chibatada. Então, o que a gente precisa, gente, na verdade, por exemplo, nós estamos num nível de degradação. A igreja chegou num nível de degradação que está assustando. Assim, seria cômico se não fosse trágico. Aconteceu lá em Minas. Voltei agora de Minas. Um pastor lá de uma igreja local lá mandou um nudes para uma irmã. Vazou o nudes do pastor. Do líder eclesiástico. Aí, meu irmão, aí escuta só. Aí todo mundo pensou assim: bom, no dia que eu trouxer um outro evangelho... Aí olha só, escuta só, Pinudo, olha o nível de degradação que nós chegamos. Aí, pô, teoricamente, tá acabado. Tá acabado, sei lá, eu Meu Deus quero nem saber. Aí, resumo da história. Teoricamente, o cara estaria acabado numa cidadezinha de interior. Morto com batata. Estaria morto. Foi, a igreja do cara vai acabar. Lá em Minas, né? Lá em Minas. Morto com aipim, então. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Não saiu ninguém? E a igreja ainda encheu mais de mulher. É o marketing invertido. Você entendeu? Esse pastor aí não tá de bobeira. Líder eclesiástico. Aí você percebe que há uma... Ontem eu estava até conversando com o pastor Anderson Bravo sobre isso. A gente estava conversando. Falei, cara,
o diabo quer nos empurrar para fazer besteira. Porque parece que quem quer fazer o certo só tá levando na cabeça. Parece não. Isso é a realidade. Né? Parece que você, Peludo, quando você paga o preço para andar na linha, para andar certinho, parece que o negócio, sabe, é uma guerra. Posso falar Mas aqui? o cara tá pintando os canecos. Igreja que vai na contramão do mundo sofre. Quem vai na mão do mundo anda. Fecha o microfone aí. Fecha o microfone aí que eu vou falar. Não tem ninguém ouvindo não, né? Então, posso falar uma coisa? Sabe o que acontece? O que você falou, quando a gente renuncia, não vai pra mídia. Por exemplo, terça-feira, né? E ontem eu tava conversando lá com algumas irmãs lá na igreja. Terça-feira veio um prato pra mim. Terça-feira à noite veio um prato pra mim. E eu passei de largo. Não saiu lugar nenhum, saiu não? Não, saiu não. Ninguém vê. Não viu. Você viu aí? Alguém viu? É igual a história de Davi, né, cara? É, a história de Davi. O Davi ficou famoso por conta do gigante, mas quantos ursos ele... Não, pensei que tu fosse falar Davi, tadinho, mas da outra coisa lá de Betseba. Não. Porque tô falando, eu tô falando assim. Ele ficou tu acha famoso. que foi só uma mulher que tomou banho pelada? Várias. Só que naquele dia, tadinho, ele encaixotou. Então o que acontece? Só que tem um povo que às vezes reconhece isso, assim. Tem povo que não reconhece, mas tem povo que reconhece. Então, não é pro cara dar esse mole, nunca. Não é pra dar esse vacilo, nunca. Nós, assim, eu costumo dizer que o pastor... A nossa função é inumana. Nossa função é etetizada. A gente... O pastor, ele é um super-homem misturado com giraia, misturado com ET, com tudo. Porque a gente é humano, vive num povo carnal, ou seja, humano, vive com a mensagem espiritual, tentando alcançar um povo materialista, secularizado e promíscuo, com a palavra santa. E a gente vive ao mesmo tempo com família, a gente tem que gostar de mulher, porque se não gostar também tá errado. Tá errado. O cara tem que ser hétero e tem que gostar de mulher e gostar da mulher dele. E ser fiel à mulher dele, ao mesmo tempo tratar bem as outras irmãs, dar atenção às outras irmãs, né? Não exagerado, mas tem que dar atenção, tem que ser educado. Então, meu irmão, não é mole não. E quem valoriza se andar isso? de carro velho tá em pecado, são poucos, a minoria. Se andar de carro novo tá roubando. Se andar de carro novo é soberbo. E tem até música por aí. Então, Ocino, mas foi isso que eu aceitei. E aí que eu digo pra galera, pô, não é mole não. Eu tô falando aqui, mas não tô reclamando não. Não, também não. Eu não tô reclamando não. Eu topei essa parada. E topo até hoje. No dia que eu achar que não dá pra carregar essa parada, eu vou pendurar lá meu paletó. Nem tenho, né? Mas pendurar minha gravata também não tem gravata. Pintar o quê? Não sei. Bíblia eu não vou pendurar, não. Sabe por que Penduro lá meu cajadinho lá e vou tratar aqui da minha família, vou tratar... Sabe por que eu tô falando isso, Pinudo? Tô falando isso pelo seguinte. Eu vou entrar aqui numa questão... Eu queria falar um negócio muito importante sobre isso aqui ainda. Agora, salvação, que é o seguinte. Aí... Se Deus chegasse aqui para todos nós, ou para um irmão que está nos ouvindo, e falasse assim, vou até falar um outro amigo meu que faz isso, fala baixo. Olha só, seguinte, Deus vai revelar quando você vai morrer. Você vai morrer com 73 anos, no dia 14 de abril do ano 2000 e tal. 00:15. Vai ter um monte que vai pular pro lado de lá pra querer curtir e esperar chegar o dia da morte. Aí o que vai acontecer? Eu não sei. Aí é um teste pra você, irmão, que você tá me ouvindo. O que você vai fazer? Você vai... Aí você tem mais 30 anos, 20 botar aí. Botar a casa em ordem? Cada um que tá com a idade aí sabe. Vai morrer com 73 anos. Tu faz tuas contas aí. Aí, eu que tô com 28, falta muito ainda. Então o que acontece? O que você vai... A galera acreditou aqui, cara. Aí o que você vai fazer? Você vai viver o resto da sua vida até 73 anos, até o dia 14 de abril. Em Cristo. Em Cristo, vai detonar. Aí que você vai... Ou você vai chegar e, poxa, então não, pô. Já sei que eu vou morrer, então eu vou dar aquela saidinha. Quando tiver 72 eu vou voltar. Sabe por que eu opto em permanecer e ficar, e ainda mais agora que eu vou planejar, e poxa, se eu sei exatamente o dia que eu vou morrer, eu faço meu planejamento e vou pra cima. Coisas que eu acho que não dá pra fazer, vai dar, que eu tenho essa certeza. Né? Então, porque a gente tem que caminhar segundo o que nos apresenta, né? Então, assim, para mim seria bom, entre aspas, né? Claro que Deus não vai deixar que eu adoeça, porque todo ser humano que souber disso, ele adoece. Não tem jeito. Ele entra em parafuso e ele adoece, por isso que Deus não permite.
Mas se Deus garantisse meus neurônios, minha mente, minha sanidade espiritual, pra mim eu iria programar, ia ver. Por que eu não vou? Porque, cara, é muito bom. É prazeroso viver com Jesus. Eu gostaria de ter aceitado a Cristo lá atrás. Gostaria de ter nascido, mas não rolou. Olha só, Pinudo. Então, viver em Cristo é muito prazeroso, é uma bênção, é uma maravilha, é uma glória. Esse é um ponto interessante que você coloca. Nós não podemos também caminhar com o raciocínio de que estar com Cristo é deixar de viver. Com certeza. Jamais. Né? Porque o que nós precisamos encontrar, e eu sempre que posso eu falo isso na igreja, nós temos que encontrar o prazer na obediência. O prazer no servir. O caminhar com Cristo não pode ser um jugo pesado, não pode ser um fardo que você não está suportando. Né? Mas voltando aqui, Penudo, eu vou falar um negócio aqui agora. Apesar que hoje já inverteu, né? Hoje eu vou falar um negócio tá aqui. Leve demais. Eu vou falar um negócio aqui extremamente polêmico. Vou soltar uma bomba aqui agora. Extremamente polêmica aqui. Vamos lá. Eu vou citar aqui, vou citar o caso deles porque é público e todo mundo sabe o que aconteceu com o Anderson e com a Jossana. Né? A Jossana. Tem gente que não sabe, né? Com certeza. Não, a maioria do pessoal sabe. Mas tem. A maioria do pessoal sabe. Com certeza tem gente agora me pergunta, quem é? Que houve? Então, o que aconteceu? O Anderson, né? Não vou deixar não. Vou falar, sabe por quê? Com certeza. Use uma figura. Se pedir pra... Use uma ilustração. Não tá ligado nisso não, cara. Use uma ilustração. Tem gente que não tá ligado nisso não. Mas deixa eu falar. Não, olha só. Vou só falar assim, porque é uma situação que eu acompanhei de perto. Sim. E eu posso falar, né? O que aconteceu? Eles caíram e tomaram a decisão de arrumar a situação, ou seja, o Anderson já não estava bem no casamento dele, ela também não estava bem no casamento dela, né? Eles tomaram a decisão ele se separou, ela se separou e eles assumiram um relacionamento. Beleza. Só que as pessoas criticaram muito e na época que o Anderson ele ficou assim, cara, o Anderson passou por uma situação, Pinudo, que é porque ele tem uma estrutura emocional muito boa, cara. Vento forte. Meu irmão, o nome do cara ficou lameado. Ele virou notícia do Jornal Dia, foi parar no SBT. Isso é uma covardia no nosso meio. Então, assim, ficou um negócio muito pesado pra ele, muito difícil. Pouca ajuda. Muito difícil, ninguém quis ajudar. Pouca ajuda. E nessa hora, Pinudo, sabe o que acontece? Ninguém te liga pra te oferecer uma ajuda, não. As pessoas só ligam pra te esculachar. Espeta. Só ligam pra te alfinetar mais ainda. Eu me lembro da primeira vez que eu liguei pro Anderson, no meio da confusão, ele falou pra mim, cara, você é a primeira pessoa que tá me ligando e não tá me julgando. E não tá, me usou até a expressão, não tá me dando esporro. Porque não adianta, você vai dar, sabe? O cara já tá destruído. Aí você vai pra cima dele bater mais ainda. Jó, confessa teu pecado, sabe? Cara, o negócio tá ruim pro seu lado. Aí o que aconteceu, eu falei pra ele, meu irmão, falei pra ele na época, sabe por que você tá passando por isso? Porque você quis fazer o certo. Porque se ele fica na encolha e ninguém sabe, ele ficava lá com a mulher dele, com a família arrumadinha, mantendo um caso lá com a Jossana, o ministério dele estava bombando do mesmo jeito. Mas é o que tem por aí. Se você andar na mão, entendeu? Se você andar na mão do mundo, o negócio cresce. Se você andar na contramão, mingua. Aí, Pinudo, a impressão que se tem é nesse aspecto que eu estou falando. E a igreja precisa ficar atenta a isso aí. Porque nós penalizamos a pessoa que quer fazer o certo. E batemos, né? E aplaudimos aquele que está no erro. O certo que você diz em relação a ele confessar a situação. Arrumar a situação. Ele sabe o que é certo dentro dele, ele quis tomar a atitude certa porque estava destruído. Uma situação... Por exemplo, olha só, eu perdi pessoas na igreja, na época que eu me divorciei, que sabiam que o meu casamento era fragilizado. Mas pelo fato de você ter que... Queriam que você mantivesse a aparência. A pessoa preferia que eu mantivesse ali a aparência do casamento. Não sabe o que você está sentindo. Né? Mas eu fiquei... Aí, Pinudo, foi uma decisão minha.
Um dia Deus falou para mim assim, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta você manter uma fachada, você manter uma aparência, você ter uma boa reputação, né? Por quê? Meu irmão, não adianta. Existem situações que o camarada ele vai caminhando, chega uma hora que se ele não tomar uma decisão, ele vai fazer besteira. Então, eu não vou esperar acontecer comigo o que aconteceu e que acontece com muita gente. Porque às vezes o camarada tá com um casamento ruim e pula pro abismo da amante. E vai levando. Aí, pum, estourou, né? Aí já era. Mas enquanto não estoura, o cara vai tocando o barco. Então, quando eu falo que a igreja precisa ficar atenta a isso, nós precisamos voltar a ser a comunidade terapêutica. Nós precisamos voltar a ser a igreja que ajuda quem quer andar certo. Para isso precisa se valorizar as pessoas e não as coisas, que ajuda quem quer, o pecador arrependido. Porque hoje, Pinudo, parece que se arrepender é um ato de punição. É errado. Você vai ser excluído, você não vai ser aceito mais no meio. Você vai ser o patinho feio da turma. Enquanto não se mudar, acabar com isso, cara? Enquanto não se mudar essa visão de que se deve valorizar as pessoas e não os templos ou as coisas que as pessoas têm, isso não vai mudar. Porque é muita acusação, muita pancada e pouco tratamento. Eu já dei aqui um pedaço aqui do meu testemunho acerca da minha vivência no Evangelho, já falei algumas coisas, umas experiências que eu tive, e eu vou ser bem sincero para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, eu não invejo em nada o inchaço que sofrem essas igrejas que andam dessa forma, porque na realidade não existe um crescimento, existe um inchaço. Porque o crescimento, eu acredito que o crescimento, ele não tem como não andar paralelo com a qualidade. Então, a partir do momento que eu sou um pastor íntegro, que eu sou uma pessoa íntegra, que eu sei que por mais que eu esteja apanhando por estar fazendo a coisa certa, e a minha preocupação é manter a integridade do meu rebanho, meu irmão, pode inchar a igreja que for, porque isso não vai me ofender nada. Mas você percebe, Felipe, quando a gente fala assim, parece que o sistema... E aí eu vou aprofundar. Quando eu digo que o diabo, ele trabalha... Por quê? O inimigo sabe que perseguir a igreja não adianta. Matar crente não adianta. Como é que ele consegue contaminar a igreja? Abalando a comunhão. Enfermando, levando o povo à enfermidade do pecado. Né? Levando o povo a não confessar os seus pecados, a não se arrepender dos seus pecados. Mas hoje já não se pode mais confessar. Não pode. É a tese. O cara confessou um pecado, morreu. Ele está morto. Confessou, ele está praticamente se suicidando. Era para ser o contrário. Mas é isso que está errado. É isso que tem que mudar. Entendeu? Agora, a questão, e aí a gente... mas vocês estão... Exatamente, a gente está falando isso porque nós não podemos pensar... Uma coisa é o Catra, que teve a oportunidade de ser salvo no leito de morte. Ponto. Outra coisa é você que está na igreja, confessou a Cristo, é membro de igreja, conhece a palavra e está nadando de braçada no mar do pecado, achando que isso vai ficar impune, que vai ficar por isso mesmo. Lembrando que pecado não é só adultério e fornicação. Sim. Existe uma série. Fofoqueiro... Entendeu? O rebelde que faz rebelião, o que anda com um grupinho fritando os pastores por trás, tudo isso é pecado. São as lepras que precisam ser retiradas do corpo. Pastor, eu acho que quando... Eu vou falar um negócio aqui que eu ouvi de um pastor muito experiente, pastor vice-presidente já falecido, que tinha um respeito muito grande por ele, de um grande campo da Assembleia de Deus. Ele dizia o seguinte: o pastor, o obreiro, que tem dificuldade de lidar com dinheiro, ele é pior do que o adúltero. É pior que o adúltero. Porque, na verdade, assim, a igreja, essa sua fala, a igreja, ela tem uma questão muito forte com essa questão da sexualidade.
E para mim, é danoso? Mas não é tão danoso quanto a questão do dinheiro. Sim. Porque a maneira como nós estamos lidando com o dinheiro nas igrejas hoje, sim, se transformou num grande problema para a igreja. Com certeza. Essa é a questão nossa, que é 1 João 9. E aí quando eu falo, Penudo, do dinheiro, eu não estou só falando do pastor que mexe no dinheiro, não. O próprio crente. A maneira como ele lida com o dinheiro diz muito da espiritualidade dele. Mas vai lá. Essa questão de pecado para nós, enquanto igreja, às vezes nos perturba muito, porque e aí faz com que a gente tenha descaminhos, né, em relação ao pecado, por uma má compreensão do que é o pecado, chamado pecado adâmico, ou pecado original, quer que seja, pecado que leva à perdição, que é 1 João 1,7 fala, né, o pecado. E 1 João 1,9 fala dos pecados que a gente comete. Então, mesmo sendo um pecador redimido, ou seja, Deus nos livrou do inferno e nos salvou, nós continuaremos cometendo pecados. E só que esses pecados que a gente cometemos porque nós somos pecadores de Gênesis, de início. Não porque eu tenho prazer no pecado. Sim. E aí que é a diferença. Muitos de nós, que você falou, o povo está na igreja e tal, mas o cara tem o prazer no pecado. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Houve uma regeneração. Então o cara peca, tem pecados, porque nós somos falíveis. Mas não que eu tenha prazer nesse pecado. Totalmente diferente. Então, uma coisa, e aí são os líderes, são os pastores, são os membros. Nós cometemos pecado, mas a gente quer, Jesus falou, vai, não peques mais. A gente precisa lutar contra esse pecado. E aí é que a gente passa muito por dia de hoje, é que isso não é trabalhado. Então o cara acha assim, não, Jesus já perdoou na cruz do Calvário, então posso mandar ver, porque eu não peco mais. Diz que quando eu faço um delito, já está perdoado. Sim, potencialmente está perdoado unilateralmente de cima para baixo, mas a gente precisa absorver esse perdão de baixo para cima. E aí vem a confissão. Por isso que é partícula condicional se confessar os vossos pecados, plural, ele é fiel e justo para perdoar. Então tem que haver a confissão. A confissão tem que ser oriundo de um arrependimento. É isso aí. Então, se o cara não se arrependeu, ele tá gostando, tá deliciando, tá saboreando ali, tá degustando. Então, ele tem prazer. Se ele tem prazer, ele não se arrependeu. E se ele não se arrependeu, ele nunca recebeu isso. Então, às vezes a gente comete, mas a gente está ali com uma pomba que se suja um pouquinho, e ela vai logo se limpar. Há esse sentimento, né? E muitas vezes a igreja, a gente não tem como mensurar isso aí e nem como entender. E o que Jesus nos diz é o seguinte: uma vez detectado o pecado, a gente precisa deixar o pecado, né? Então essa coisa do deixar o pecado é igual aquela história que Jesus acalmou a tempestade. O barco estava indo a pique, Jesus chegou, repreendeu o vento e o mar, as forças satânicas que estavam gerenciando as forças naturais. A tempestade e o vento era oriundo de uma ação maligna. Jesus repreende o vento e o mar, ambos lhe obedecem, volta a bonança, acalma a tempestade, só que o texto diz que o barco estava indo a pique, estava afundando, por quê? Porque tinha entrado o que no barco? Água. Então depois da bonança, vem a bonança, beleza, Deus perdoou, mas o que tem que acontecer? O que os discípulos tiveram que fazer? Tirar a água do barco. E aí é o que ele fala de deixar. E esse processo de deixar, que às vezes a gente se atrapalha nisso aí. Agora, é uma pena, assim, o tema é bem palpitante, o nosso tempo já está o nosso tempo já está bem restrito, mas uma coisa muito importante, gente, que a gente não pode deixar de falar, a profundidade dessa discussão é muito grande. Por quê? Eu preciso encontrar um equilíbrio. Porque eu também não posso me sentir o super crente e achar que eu sou melhor do que você, pastor Márcio, porque eu olho para você e acho que os seus pecados são piores que os meus. Cada cruz tem seu peso. Né? Então, o que nós temos que entender é que no olhar de Deus, e aí a gente entra na questão da graça.
Eu sou um miserável. Em mim não há bem algum. Mas quando Deus olha para mim, ele me vê perfeito. Porque o olhar passa pela cruz. Não é, Pinudo? O olhar de Deus, Deus quando olha para mim, Deus quando olha para você, o olhar dele passa pela cruz. E aí eu não tenho mérito. E aí é uma outra questão que dá um outro desdobramento, né? Que as pessoas misturam lei com graça. Entendeu? O pessoal se atrapalha, o cara acaba misturando lei com graça. E tem outros que querem converter a graça em libertinagem. É aí que está o equilíbrio. São os extremos. Essa é a palavra. E tem o escravo da graça Esse também. É o equilíbrio. É o equilíbrio. A gente precisa. É uma pena que a gente não tem mais tempo pra. Você tem que ir, Pinudo? Tem que ir. Então vai lá, irmão. Não vai soltar nenhuma bomba, não, né? Não, já foi solta aí essa bomba. Tem carnê social hoje, não? Não, só avisar aí da galera da Olimpíada, nós teremos a nossa abertura, né, da Olimpíada sábado lá, Olimpíada do Recreio. São os 10 esportes, né? Vôlei, basquete, handebol, são 3 sábados. Começamos sábado agora, tem o sábado dia 22 e tem o sábado dia 29. Sábado agora, além da abertura lá, vai ter 2 equipes aí de team leader, vai ter apresentação de hip hop, entrada dos esportes, juramento do atleta, vai ser um negócio muito legal, vai ter alguns atletas lá com a gente, jogadores também. E abertura da Olimpíada de 9 às 10 horas começa as atividades esportivas. Vai ter o futebol, tem futebol de criança, adolescente e adultos, tênis de mesa, que é o ping-pong, né? Embora sejam regras diferentes, e também o xadrez e o tênis de quadra na parte da tarde. E depois outros esportes também teremos dia 22 e dia 29. Se você quiser participar, você pode entrar no meu Facebook, é Ricardo Pinudo, vai ter informações, ou então no site da igreja, Igreja do Recreio, Igreja Batista do Recreio, você pode pegar mais informações também, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, Pinudo. Valeu. Ô, Bárbara, vamos lá? Vamos registrar as participações? Vamos sim. Olha, não. O Tony Ferreira diz sim, se ele se rendeu aos pés de Deus da Bíblia, através de Jesus, único mediador entre Deus e os homens, e abandonou as práticas pecaminosas. Não resta dúvida que ele entrará na cidade santa pelas portas. Caso contrário, seria lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o mal e seus anjos. O João Oliveira diz: bom dia a todos. É como ladrão da cruz que nos últimos minutos de sua vida reconheceu Deus em Jesus. O Marlon Cruz diz sim. Se ele se arrepender verdadeiramente, creio que Deus o aceite. Do contrário, não. A Márcia Ribeiro diz: aleluia. Se uma testemunha glorificou a Deus pelo que testemunhou, só posso dizer que sim. E fico muito feliz por saber que ele chamou a Jesus para ficar com ele. A Laodiceia diz: Jesus liberta e transforma. O Lucas Albert diz sim. Deus pode salvar, basta abrir o coração. O Edson Lemos diz: quem sou eu? Deus? O Giovanni Rosas diz que sim. Na live, o Luan Carlos diz que sim. A Luciane Bernardino diz: eu acredito que sim. André Martins diz: a resposta é sim, porque se realmente ele se arrependeu dos seus pecados, Deus é amor e misericordioso. Bárbara, deixa só o Pinudo. O Pinudo esqueceu de fazer um anúncio aí, né, Pinudo? Manda aí. Desculpa, você mandou pra mim aqui. Eu vou estar pregando na PIB do Gardênia. Quando eu prego aqui por perto, eu gosto de estar falando, algumas pessoas pedem aí. Vou estar pregando domingo agora à noite na PIB do Gardênia Azul. É em frente ao campo ali, né? Dentro, então o endereço, depois você pode pegar aí. Primeira Igreja Batista do Gardênia Azul, ali em frente ao campo ali do Gardênia. Ali no Gardênia. Valeu? Beleza, valeu. 7 horas, domingo. Domingo, 7 da noite. Valeu. Manda aí, Bárbara. O Antenor Batista diz sim, teremos muitas surpresas no céu. O Little Joey sim, diz: creio que sim, Deus pode tudo. A Ângela Assunção diz que sim. A Luciana Moura também acha que sim. Davi Marinho da Costa diz sim. O Cristiano Neyman diz: quem sou eu na fila do pão para responder isso, Bárbara? Baseado na Bíblia, como devemos ser? Jesus disse para o ladrão na cruz do lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmão, eu acredito sim. O Ítalo Rosendo diz: eu quero crer que sim, pois até no último momento existe salvação, porém temos o direito da dúvida. Só voltando aqui no Cristiano, que ele conclui a participação dele, dizendo que ele acredita, mas ele diz assim, ó: o que gera dúvidas é:
Foi sincera a conversão? Essa história da filha dele não é uma falácia para ficar um pouco mais na mídia? Rapaz, nesse mundo de fake news, é uma teoria pinudiana para cada causo. A cantora Noemi Silva diz: gente, lembrem do ladrão na cruz. No WhatsApp, o Ismael diz: a minha opinião é que sim, quando Jesus fala com Nicodemos sobre nascer novamente, ele fala sobre mudança de postura, ter a mente de Cristo e especialmente sobre o arrependimento de seu pecado. Então, se ele teve um arrependimento genuíno, creio que ele pode ter sido salvo sim. O Luiz de Niterói diz sobre o tema: se até na última hora houve arrependimento de verdade, pois só Deus conhece o coração do homem, claro que sim. Infelizmente, muitos só aceitam a Jesus na hora da dor. A Esther, a Rogéria, Ulisses Lima, Rafaela Lima, Inês, Valdinei Mendes, Elielza Farias, Cláudio Donil, todo mundo diz que sim. O Alexandre diz: é possível sim aceitar Cristo no final da vida? Agora só Deus conhece o coração e os sentimentos da pessoa, se está dizendo a verdade ou não. Só Deus pode julgar. O Paulo Roberto de Acarapaguá diz que sim, Carolina Oliveira, André Martins Campos, Alexandre, todo mundo dizendo que sim. O Alexandre diz o seguinte: é possível sim aceitar Cristo no final da vida. Agora só Deus conhece o coração e sentimentos das pessoas. O Cristiano Neyman mandou um áudio, que eu já joguei ali pro Azeitona. A Ivani, aí por telefone a gente teve a participação da Ivani, Evandro, Marluce e Zilma dizendo que sim. Então vamos lá, solta aí, Azeitona. Graças a paz, amados, eu sou Cristiano, falo de Serra Espírito Santo. E queridos, eu acredito sim, mas quem sou eu na fila do pão para dizer se a ação dele foi sincera, se essa história que o filho dele está falando é uma história verídica, ou se é uma história aí para poder cair bem nos ouvidos dos outros. Infelizmente, a gente vê que no mundo hoje de tanta fake news, de tanta coisa que eles fazem para poder aparecer, a gente vê que cabe uma teoria penudiana para cada coisa, né? Mas enfim, não é querendo pegar no pé do pinudo não, gente. Porque isso quem vai saber dizer se é verdade ou não é eles, e é isso, né? E eu acredito que sim, que assim como aquele ladrão do lado de Jesus lá recebeu a palavra, hoje é no paraíso, se, né, ele se arrependeu. Então é isso aí, um abraço, gente, com Deus. Beleza? Vai. Essas foram as nossas participações de hoje. 100% diz que sim. Todo mundo crê, então, na salvação do Catra. E vamos ao sorteado? Até porque é muito complicado você... salvação é um ato da soberania de Deus. A gente não pode determinar quem foi, quem não foi, quem vai ser, quem não vai ser. Eu só posso garantir uma coisa, meu irmão. Eu tenho certeza da minha salvação. Né? Eu não posso duvidar da minha salvação. Até porque o que me garante isso não é o meu mérito. Né? Eu não tenho mérito algum nisso. O que me dá essa certeza é o sacrifício de Cristo na cruz e o sangue de Cristo derramado para me purificar de todos os nossos pecados. Né? Então, eu tenho certeza da minha salvação. Se você não tem certeza da sua, você precisa rever a sua fé. Você precisa rever as suas convicções, porque um crente não pode ter dúvida quanto à sua salvação. Não dá, né, pastor Márcio? Não dá. Não pode, né? Não pode. A salvação é um direito meu, que eu, através dos meus atos, através da minha fé, através das minhas obras, através da minha intimidade com Deus, me gera a convicção de quem eu sou, de para onde eu estou indo e de onde eu espero chegar. Só a correção. Não por obras. Também, eu acredito que também por obras. Não, obras também. Não. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Sim, né? Mas é meio contraditório, hein? Mas assim... Que a fé sem obras também é morta. Não, mas aí já a interpretação aí já é um outro contexto. Sim, né? Sim. Né? Ali Tiago já estava falando de uma outra questão. Sim. Agora, a salvação não é por obras. Porque se a salvação for por obras, aí, meu irmão, vai ser um ranca-rabo lá no céu, desculpa a expressão.
Né? Mas eu acho que a questão da porque não é meritocracia. Não há meritocracia na salvação. A palavra graça, no seu original, já diz tudo, né? É favor imerecido. É um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Só fazendo um adendo, pastor, que você falou das suas obras. Sim, sim. Né? Eu digo num contexto geral, porque eu acho que se eu creio, eu acabo fazendo algo por aquilo que eu creio. Sim. E isso, para mim, se eu faço algo por aquilo que eu creio, que eu acredito, eu tenho obras. Entendeu? Então, a salvação ela é pela graça e também é por fé. Então, se é de graça, mas eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu acredito. Se eu acredito, eu faço alguma coisa para manter. Né, como aqui foi abordado o tema de que uma vez salvo, salvo para sempre, essa questão eu prefiro não opinar porque eu não acredito. É uma questão minha. Então não quero levantar essa questão polêmica porque eu acredito que uma pessoa ela pode sim começar muito bem e terminar muito mal. Senão também seria muito fácil. Por isso que eu incluo também, pastor assim, nesse ponto de vista, incluo as obras também. Mas aí a discussão fica complicada, porque na verdade assim, né, eu não gosto muito de tema teológico, a gente até evita, porque são várias vertentes, e todas elas têm respaldo bíblico, né? Mas eu penso diferente, pastor, eu creio assim, eu creio que Jesus é o bom pastor, que deu a vida pela minha vida. E um bom pastor não vê o lobo vir, pegar a ovelha e fica de braços cruzados, né? E se a ovelha quiser ir para lá? Ele para tudo e vai buscar. É aí que está a questão. Porque quando a Bíblia fala também, né? Quando o senhor como pastor, das 99 que ele deixou no aprisco e foi buscar a desgarrada, sim, né? Ali nós precisamos entender. É num contexto animal. No contexto físico, o senhor como pastor, o senhor vê que tem uma pessoa na sua igreja que ela tá fraca, ela tá doente, como ovelha, no sentido, a gente sempre faz essa ilustração animal para o reino físico aqui, material humano. Né? Mas você vê que ela tá frágil, tá cambaleando, tá doente, e o senhor vai lá com todo carinho, com todo amor, vai levar um remedinho que é a palavra, vai levar a oração, e aquela ovelha foge da sua pessoa que é o bom pastor, que é o pastor. Foge, a pessoa literalmente não quer. Eu, na verdade, pastor, eu não me considero pastor. Eu tenho, assim, uma visão, para mim, eu sou um co-pastor. O pastor de verdade é Cristo. Sim, né? Concordo. Porque foi ele que deu a vida pelas ovelhas. Concordo. Né? Então, assim, nós temos aqui a nossa função. Por quê? O que eu entendo do meu ministério? O diabo, ele tá aí para armar laço para a vida dos outros. E Deus nos colocou numa condição, não que sejamos melhor do que as pessoas, mas a gente tem uma visão e uma sabedoria dada pelo Espírito Santo para ir desfazendo esses laços, esses nós que o diabo vai dando na vida dos crentes. Né? Mas o verdadeiro pastor é Cristo. E ele, como bom pastor, ele não vai permitir, né, uma vez que a ovelha é dele, ele guarda, ele protege. Quantas pessoas nós conhecemos, eu já ouvi vários testemunhos disso, de gente que faz besteira, ele tenta, mas o Espírito Santo o incomoda de um jeito que ele não consegue ficar naquele estado. Ele não consegue. Ainda que ele tente, ele não consegue. Parece que E aí nessas horas eu vejo a mão de Deus e o agir de Deus nesse aspecto. Mas enfim, o nosso tempo já foi. Isso é outro debate. É verdade. É verdade. É outro debate. Mas já sorteou a Bárbara? Não. Então vamos lá, eu nem deixei você sortear, né? A sorteada de hoje foi Carolina Oliveira. Aê, Carolina! Parabéns! Felipe, obrigado, irmão. De nada. Veio na raça, mas veio. Vem. Chegou todo suado, todo se derretendo. Obrigado. Prazerzão estar com vocês aqui, como sempre. Uma alegria. Por isso que eu faço todo esse esforço.
né? E sempre que possível, quero sempre estar aqui com vocês, sim. É sempre muito bom. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer. O debate hoje foi diferente, né? Muito bom, muito diferente. Hoje a gente entrou numa atmosfera mais bíblica, né? Menos política. Hoje nós não falamos de política. É isso que o povo quer, né? É isso que os ouvintes querem. Não é, Rodrigo Azeitona? É isso que os ouvintes querem, né? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos aqui. Bárbara, Rodrigo Azeitona, Pastor Sino, Pastor Felipe aqui. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar um grande abraço para a família Evangelho do Reino, a família DR. Nós estamos ali todos os domingos às 19 horas, ali na Rua São Marcelo 63. Toda quarta-feira temos a quarta vitoriosa. Ontem foi um culto de glória. Todo sábado pela manhã às 9 horas, consagração com a pastora Bárbara Oliveira. Que Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Betel. Estamos sempre juntos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Ricardo Pinudo, o pastor Márcio Carlos e o evangelista Felipe Nascimento. Para você que está nos ouvindo à tarde, vem aí Betel Informa e música de qualidade até a voz do Brasil. Para você que está ouvindo ao vivo, na sequência, tem Cláudia Matos com frequência máxima. Para quem está ouvindo na madrugada, Madrugada Betel. E nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá.